Graça e paz, povo lindo de Deus. Estou aqui mais um dia. Quero agradecer a Deus por estar aqui mais um dia para compartilhar com vocês os Salmos 37. Quero agradecer a Deus também por vocês que estão aqui fazendo parte da nossa família, do nosso canal. Obrigado porque vocês se inscreveram, estão aqui assistindo os vídeos, curtindo, comentando, compartilhando. Glórias a Deus pela vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe cada um. Aqueles que estão chegando agora, que estão nos conhecendo, que vocês possam assistir os vídeos. Se inscrevam no nosso canal, faça parte da nossa família. Essa família é uma família de Deus. Somos todos filhos de Deus. Que esse canal cresça para a honra, glória e louvor do nome do Senhor. A Ele toda a glória, todo louvor e toda adoração. Amém? Que nós possamos nos deleitar na palavra do Senhor, crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus maravilhoso. E esse salmo é um salmo grande, é um salmo que tem 40 versículos. Vamos glorificar a Deus? Amém? A palavra de Deus diz assim, é o Salmos 37, os Salmos do rei Davi, que fala sobre a temporária felicidade dos ímpios, né, dos perversos. Então, assim, a palavra diz assim, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera no seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa ir e abandona o furor, e não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio, procurará o seu lugar e não acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Trama o ímpio contra o justo e contra ele ringe os dentes. Ri-se-á dele o Senhor, pois vê, está se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre necessitado e para matar os que trilham um caminho reto. A sua espada, porém, lhe traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão despedaçados. Mais vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos, o Senhor os sustém. O Senhor conhece os dias dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados, e nos dias do mal, não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o vício das pastagens. Serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e agora já sou velho, porém jamais vi o justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos, e serão preservados para sempre. Mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração dele, no coração tem ele a lei do Senhor, a lei do seu Deus, e os seus passos não vacilarão. O perverso estreita ao justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e segue o teu caminho, e ele te exaltará para possuires a terra. Presenciará isso quando os ímpios forem exterminados. Vi o ímpio prepotente a expandir-se qual o cedro do Líbano. Passei e eis que desaparecera, procurei-o e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta do que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e a descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra, e livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Amém? Essa é a palavra do Senhor, são 40 versículos, aonde o rei Davi nos fala sobre o ímpio e o justo. Ele sempre fala isso, né?
ele sempre nos mostra o comportamento do ímpio e o comportamento do justo, para a gente saber que caminho a gente deve seguir. O caminho do justo, logicamente, glórias a Deus, né, por isso. Então ele fala muito aqui do ímpio, que ele trama contra a vida do justo. O ímpio, os malfeitores, os homens maus, os homens fraudulentos, os iníquos, né? Esses homens energizados pelo inimigo, eles sempre se levantam contra a vida dos filhos de Deus. Tentam armar ciladas, tentam matar, tentam derrubar, tentam destruir, destruir as famílias, principalmente, como eu sempre falo aqui, o ímpio, ele se levanta tentando destruir as famílias, o inimigo energiza pessoas para poder tentar destruir as famílias, ele apresenta, né, que o pessoal fala muito, né, apresenta pratos, né, apetitosos, para que os filhos de Deus caiam na cilada e volte para trás e deixe de servir a Deus e vai servir, né, a sua própria carne. Tenta destruir os casamentos, apresentando mulheres do mundo para os maridos, tenta destruir também, apresentando homens, né, maravilhosos para as esposas, para destruir os casamentos, para que as pessoas possam destruir as famílias. Eles podem arrastar os filhos. Porque uma família sem pai, por exemplo, as crianças elas ficam totalmente desprotegidas, né? E vocês podem ver que notícia que a gente vê de crianças que sofrem violências, que são abusadas, que passam por situações não dá para falar o nome, irmãos, não posso falar abertamente, mas assim, crianças que passam muitas violências, né? São crianças que a maioria delas, elas são desprovidas do pai. O pai biológico não está em casa, divorciou, a mãe está sozinha, tem que trabalhar, tem que deixar a criança com o vizinho, ou sozinha em casa, ou sei lá onde. E aí essas crianças são alvo do inimigo. E aí ele energiza pessoas para ir lá e abusarem dessas crianças, maltratarem, né? Tratar com violência física e até mesmo, né, a gente sabe, né, não posso falar. Então assim, irmãos, a gente tem que orar muito para que o inimigo não vença, o inimigo não pode vencer, ele não pode lutar contra os filhos de Deus, ele não pode vencer, porque a gente tem que orar e clamar para Deus lutar as nossas guerras, lutar as nossas batalhas, para que Deus envie anjos para proteger os nossos filhos, para proteger as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes. A gente tem que orar pelos nossos filhos, pelos filhos dos nossos irmãos em Cristo, pelos nossos vizinhos, pelos nossos pessoas que trabalham com a gente tem que orar por todos, não somente pelos irmãos em Cristo, irmãos. A gente tem que orar por todas as crianças, de todas as religiões, não importa. Deus não vem buscar religião, Deus vem buscar uma igreja, Deus vem buscar os filhos. E Deus é que sabe aonde ele tem filho. Deus tem filho em todos os lugares. Em todas as casas de oração Deus tem filhos, amém? Então assim, a gente não sabe quem é quem, a gente não sabe quem vai ser salvo, a gente não sabe quem não vai ser. A gente tem que orar por todos, orar pelo filho de todas as pessoas que nós conhecemos. Amém? Até daqueles que nós nos conhecemos. Nós temos a notícia que no estado tal do Brasil está tendo muita violência contra as crianças. A gente tem que orar por aquelas crianças daquele estado do Brasil. Por exemplo, na Amazônia, são Maranhão, que são estados, né, que tem mais, a gente sabe que tem mais violência contra a criança. Vamos orar por essas crianças. Não são nossos filhos, mas são crianças. A gente tem que ter empatia. Porque quando eu vejo alguma criança sofrendo uma violência, eu fico assim pensando, meu Deus, meu filho, meu Deus, minha neta, socorro, Senhor, protege minha neta, protege meu filho, protege minha sobrinha, protege essas crianças também. Não são meus filhos, mas são teus filhos. A gente tem que orar e clamar e pedir a Deus para Deus proteger nossos filhos, proteger as famílias, que o inimigo está atacando as famílias, para destruir as famílias e virar a confusão que vocês sabem. Eu não posso falar o nome, mas assim, o inimigo quer que as nossas famílias virem um baile funk. Para poder, pronto, já resumi o que eu tô querendo dizer. Porque os meninos, eles arrastam para uma coisa, as meninas, eles arrastam para outra, e aí destrói a família, acabou. Entendeu? Então assim, irmãos, vamos lutar em oração. Isso que o rei Davi está falando aqui, por isso que ele fala sobre o ímpio e sobre o justo. Porque a gente tem que aprender qual que é a arma do inimigo contra nós, para a gente poder orar, clamar e pedir para Deus enviar os anjos dele para nos ajudar, para nos abençoar, amém? Por isso que nós temos que orar tão fortemente pelas famílias. Temos que orar pelas nossas famílias. Temos que clamar pelas nossas famílias. Nós temos que orar sem cessar. Como diz em 1 Tessalonicenses 5,17. Nós temos que orar sem cessar. Nós não podemos parar de orar. Temos que orar o tempo todo. Acordar e orar. Antes de dormir, orar. Tá trabalhando? Não tem ninguém perto de você? Vai orando em espírito. Tá trabalhando ali? Tá fazendo alguma coisa que não vai te atrapalhar? Ora em espírito.
Tá no ônibus, vem orando em espírito. Tá andando na rua, vem orando em espírito. Tá no carro dirigindo, vem orando em espírito. Tá fazendo uma viagem, vai orando em espírito. Irmãos, a gente pode orar o tempo todo. Orar e clamar. E pedir proteção divina. Porque Deus é um Deus poderoso e soberano. Mas Ele quer ser requisitado. Ele quer ser requisitado. Amém? Então vamos fazer isso. Vamos orar, clamar pelas nossas famílias. Porque nós precisamos. As nossas famílias precisam de oração. Nossos filhos precisam de oração. Nós temos que orar, clamar, clamar e clamar. E nunca deixar de orar. Orar o tempo todo, orar sem cessar. Jesus nos ensinou a orar, o Pai Nosso. Jesus nos ensinou a conversar com Deus. Jesus nos ensinou a ter intimidade com Deus. Então nós temos que orar pelas famílias. Precisamos orar pelas famílias. Em nome de Jesus, precisamos orar por todas as famílias. Aí por isso, irmãos, que nós temos que lutar. Mas nós temos que lutar em oração. Em oração, orando e pedindo a Deus ajuda. Para a gente poder salvar o nosso casamento, salvar os nossos filhos, salvar nossas próprias vidas. E salvar porque Deus fez a família para estarem juntas e unidas. Deus que fez a família. Por isso que o inimigo tem tanta raiva da família. Ele vem primeiro e tentar destruir o núcleo da família. Porque ele tem raiva da família. Porque Deus criou a família. Tá bom? Mas nós temos que orar, clamar e depender de Deus. Amém? E vamos para a parte boa da história. Aí o rei Davi nos ensina como orar e como depender de Deus. O rei Davi fala assim, ó, do versículo 3 em diante. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Né? Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Tá vendo? O rei Davi nos ensina como fazer, como lutar, confiar em Deus, fazer o bem, nos alimentar da verdade. Se nós vivermos falando a verdade, vivendo na verdade, nós não temeremos mal algum. Nós temos que nos agradar do Senhor e satisfazer o Senhor para que Ele nos abençoe com os desejos do nosso coração, que é ter a nossa família unida, que é ter as bênçãos de Deus manifestadas em nossa vida. Nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar em Deus, que tudo Ele fará. Nós fazemos a nossa parte, que é o possível, Deus faz a parte dele, que é o impossível. Nós temos que fazer que a nossa família fique unida. Nós temos que viver em harmonia, em amor, em harmonia, fazendo a vontade de Deus e orando e clamando a Deus, que essa é a nossa parte. A parte de Deus vem com o impossível. Se alguém se afasta e vai embora e não quer nos ouvir, essa é a parte de Deus. Deus vai lá e inclina o coração daquela pessoa, para que aquela pessoa volte para casa, nos ouça e a gente volte de novo a estar unidos e amando uns aos outros. Amém? Então, aí vem mais a palavra aqui, ó. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Por quê? Porque nós temos que depender de Deus. Eu sempre falo isso, Deus é o nosso Pai, é o Senhor e Criador das nossas vidas. Por isso nós temos que ouvir a sua voz, ouvir os seus conselhos e obedecer ao Senhor. Amém? Como nós queremos que os nossos filhos nos obedeçam. Amém? Aí fala mais, ó. O Senhor conhece os dias dos íntegros e a herança deles permanecerá para sempre. Olha que bênção, a nossa herança permanecerá para sempre. Não seremos envergonhados nos dias do mal e nos dias da fome nós nos fartaremos. Deus não vai deixar a gente passar necessidade, não vai deixar a gente passar fome, não vai deixar a gente morrer no deserto. Deus não vai deixar. Se nós dependemos dele, cremos nele e pedimos para Ele, Deus não vai deixar a gente morrer no deserto. A gente vai passar dificuldade sim, vai passar situações difíceis sim, talvez vamos ficar doentes sim, vamos perder, às vezes alguém vai embora sim, mas Deus não vai deixar a gente morrer no deserto. Deus vai tirar a gente do deserto, Deus vai nos dar o alimento, Deus vai inclinar o coração para aquela pessoa voltar, se for propósito de Deus. E Deus vai nos curar, se for propósito dele também, porque às vezes Deus tem um propósito de cura, para que nós possamos dar testemunho, e às vezes Deus tem um propósito de nos manter, de certa forma, com um espinho na carne, para que nós possamos ser testemunhos também. Porque Deus conhece o nosso coração. De repente, Deus, vamos supor, eu tenho uma doença X, aí o YZ. Aí, de repente, Deus me cura. Aí eu pego e vou embora. Vou embora da igreja, não quero mais saber de igreja, compro uma casa lá na praia e vou embora, não quero mais saber de Deus. Quero ver minha vida com o pé no mar, mas não quero saber de Deus mais.
Não quero mais fazer a obra, não quero mais ajudar ninguém. Entendeu? Então, se Deus sabe. Então, se Deus sabe que eu vou fazer isso, então Ele deixa lá o espinho lá na minha carne, para que eu não fuja dele, para que eu permaneça nos pés dele. Entenderam? E tem pessoas que Deus vai curar totalmente, porque Deus sabe que Deus curando aquela pessoa não vai sair dos caminhos dele. E vai dar testemunho e vai glorificar e honrar o nome de Deus. Vocês estão entendendo? Então, por isso que Deus é que sabe o que Ele faz. A gente não sabe de nada. A gente está aqui como aprendiz, eternos aprendizes do Senhor. Amém? E a palavra vai dizendo mais ainda, ó. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Olha que bênção, gente. Deus nos abençoa, Deus nos dá a terra para a gente possuir, né? Olha lá, aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra. Olha que bênção. Nós possuiremos a terra, teremos um lugar, nós teremos um lugar para viver com a nossa família, né? Ele firma os nossos passos e compraz o nosso caminho. E nós não ficaremos prostrados, porque o Senhor nos segura pela mão. Olha que bênção, gente. Só da gente ter isso de Deus, já temos tudo. Amém? E fala mais ainda. Aí o rei Davi vai falar assim, olha, fui moço e agora já sou velho. Porém, jamais vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Irmãos, se nós somos totalmente dependentes de Deus, oramos, clamamos e pedimos a Deus aquilo que a gente precisa, Deus não deixa faltar o pão, irmãos. Pode ser que você viva numa casa simples, você tem ali só o pão de cada dia, você tem ali o seu trabalho que supra as necessidades básicas da família, mas você tem, irmãos. E às vezes quando você fica desempregado, os irmãos se juntam, fazem a cesta básica e levam na tua casa. Às vezes, dependendo da congregação que você está, o seu pastor faz uma vaquinha com os irmãos e paga a tua luz, compra um botijão de gás. Você está entendendo? Eu já participei de ministérios que fizeram isso. Ministérios que têm um trabalho firme de assistência social, que ajuda os irmãos todo mês com cesta básica, que ajuda ali comprar um botijão de gás, pagar uma luz, ajudar ali com um bilhete único para poder a pessoa procurar um emprego. Ajuda sim, só que você tem que ser fiel a Deus. O pastor não pode sair distribuindo o dinheiro que os irmãos dão ali, a oferta na igreja, o dízimo da igreja, para a pessoa que vai pegar aquele dinheiro ali, vai sumir, não vai aparecer nunca mais na igreja. Por isso que às vezes as pessoas não entendem. O pastor não ajuda. Ajuda sim. Só que ele tem que ver a seriedade da pessoa. Se a pessoa está ali firme e forte na presença do Senhor. Porque ele tem que ajudar quem é fiel ali, diante de Deus. Amém? Porque os irmãos que estão ali firmes na igreja, eles estão dizimando, estão ofertando para a obra da igreja. A obra da igreja, o pastor, ele distribui para ajudar os menos necessitados. Os mais necessitados, na verdade, né? Os mais necessitados. Esta é a verdadeira obra de Deus. E eu já passei por igrejas assim. Estou numa igreja que quando a pessoa precisa, a gente ajuda sim. A pastora dispõe de ajuda sim. Se precisar, ela ajuda. Você está entendendo? Então assim, é para isso que nós estamos aqui. É para isso que Deus fala. Ameis uns aos outros. Levai as cargas uns dos outros. Ajudai uns aos outros. Deus fala isso. Amém? E aí ele vai dizer mais ainda, ó, o rei Davi, ó. Que o justo, ele é sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aí ele nos aconselha, aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. Irmãos, se afastar do mal e fazer o bem, fazer a vontade do Senhor, a nossa morada perpétua é com Jesus. Nós teremos a certeza que nós fizemos tudo que Deus nos ensinar, tudo que Deus nos mandar a gente obedecer, a gente sabe que nós teremos uma morada eterna no céu com o Senhor. Quando Jesus vier nos buscar, nós temos a certeza que a gente vai com Ele, que a gente vai ter um lugar para a gente estar lá glorificando e engrandecendo o nome do nosso Senhor, mais ainda do que aqui. E ó, fala mais ainda, ó, pois o Senhor ama a justiça, Deus ama a justiça, né? E não desampara os seus santos. Olha que bênção, gente. E fala mais, ó, os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere sabedoria e a sua língua fala do que é justo. Então é isso que nós temos que pedir. Pedir sabedoria a Deus todos os dias. Para a gente falar de sabedoria. Para a gente falar o que é justo. Nós não devemos falar mentiras. Nós não devemos enganar as pessoas. Nós não devemos fazer coisas erradas. Nós temos que ter sabedoria, falar coisas justas, ajudar o próximo. Amém? E falar da volta de Jesus, que Jesus já está às portas. Nós temos que pregar a volta de Jesus. Jesus já está chegando, a gente tem que se arrepender. E não é somente quem não conhece Jesus, não. Nós que somos cristãos, também temos que nos arrepender de muitas coisas. De muitas coisas que falamos, que fizemos, que desagradou a Deus, que desagradou os nossos irmãos também, outras pessoas, nossos familiares. Vamos pedir perdão uns para os outros. Eu sempre peço perdão e sempre perdoo quem me magoa.
E quando eu magoo alguém, eu peço perdão. Às vezes a situação não fica boa ali no momento, ninguém quer ficar bem no momento, mas eu sempre libero perdão. E sempre peço perdão. Muitas pessoas ficam chateadas comigo, ficaram no decorrer da minha vida, ficaram chateadas comigo, não voltaram a falar comigo, mas eu pedi perdão e eu liberei perdão. Amém? Então assim, aí se Jesus, que é Jesus, o Filho de Deus, maravilhoso, que não tem defeito, sem mácula, sem defeito, sem pecado, não agradou todo mundo, quem somos nós para agradar todo mundo nesta terra? Ainda mais agora que todo mundo quer ter a verdade. A verdade é só Jesus, mas todo mundo quer ter a verdade, né? Não é assim que funcionam as coisas? Então vamos para a palavra. E aí, ó, o rei Davi vai ensinando, né, ó. No coração dele tem a lei do Senhor, né? No coração do filho tem a lei do Senhor. E os seus passos não vacilarão. Então, assim, a gente não vai tropeçar. Se a gente viver na vontade de Deus, na lei de Deus, a gente não vai tropeçar. Certo? E aí, ó. Mas, ó, o do Senhor, olha só. Espera no Senhor e segue o seu caminho. E ele te exaltará para possuires a terra. E aí ele fala mais, ó, ele observa o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá posteridade. Então assim, o homem de paz terá posteridade, é a descendência, né? São os filhos, são os netos, são os bisnetos, glórias a Deus, né? E quanto aos transgressores, né? Esses serão exterminados, infelizmente, né? Vem do Senhor a salvação dos justos, e ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra, e livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Olha, gente, que bênção. A gente busca refúgio em Deus, e Deus nos abençoa, nos protege, nos guarda, nos livra, nos salva. A gente tem que buscar. A gente fala assim, ó, eu já aprendi, eu passei por 4 igrejas. Cada igreja prega a Bíblia de uma forma. Numa das igrejas que eu participei, fala que nós já somos salvos pela graça, certo? Jesus veio para nos salvar e nós já somos salvos pela graça. Só que eu penso assim, nós somos salvos pela graça, ok. Só que a gente continua pecando. Infelizmente, a gente tem uma carne. Então, às vezes, a gente faz alguma coisa errada, a gente fala alguma coisa errada, a gente comete um erro que Deus não gostou, a gente faz alguma coisa que Deus não gostou, a gente com um familiar, com alguém de dentro de casa, com um irmão na igreja, com alguém no trabalho, a gente sempre faz alguma coisa errada, certo? A gente sempre comete erro, não adianta, porque essa carne aqui não deixa a gente não cometer erro. O Espírito Santo está aqui em nós, está nos ajudando, nos orientando, mas a nossa carne às vezes pula na frente do Espírito Santo e faz alguma coisa errada, certo? Então, nós temos que buscar a cada dia. Sempre estar pedindo perdão, sempre tentando se consertar, sempre tentando acertar os erros, acertar o passo, e pedir perdão a Deus, pedir perdão para as pessoas, para a gente, quando Jesus voltar, ele nos levar. Não é porque a gente fala, eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Glórias a Deus, recebemos sim. Mas às vezes, a gente faz coisas que desagradam a Deus. Então, só Deus que sabe, naquele grande dia, quando Jesus voltar, quem vai subir, quem vai ficar. Eu fico com o ensinamento do pastor Cláudio Duarte. O pastor Cláudio Duarte fala assim, nós teremos 3 surpresas quando nós chegarmos no céu. A gente vai chegar, se a gente chegar, né? Creio eu, em nome de Jesus, que nós cheguemos. Vamos supor, ele fala assim, quando nós chegamos lá, nossa, você está aqui? A gente chega lá e se surpreende com alguém que está lá. Nossa, você está aqui? Aí, a gente anda mais um pouco no céu, aí, ué, cadê fulano? Que não veio. Nossa, fulano era tão santo, cadê fulano que não veio? E aquele lá que bebia até cair, tá aqui, né? Aí depois a gente fala assim, nossa, e eu subi, eu subi, nossa, Deus teve misericórdia de mim, eu tô aqui, meu Deus, socorro, eu tô aqui, que bênção, oh, glória a Deus. Então assim, a surpresa vai ser que nós estaremos lá. A outra surpresa é que a gente vai ver pessoas que a gente na nossa lógica humana achava que a pessoa não ia pro céu. E a outra surpresa é que a gente não vai achar pessoas que a gente achava que já estava com a passagem comprada. Entenderam? Então é isso. Por isso que a gente tem que buscar a cada dia nos santificar. A santificação é dia a dia. A gente tem que fazer a vontade de querer do Senhor. Deus mandou você cuidar da sua família? Cuide da sua família. Deus mandou você ser honesto no seu trabalho? Seja honesto no seu trabalho. Deus mandou você servir na igreja? Sirva na igreja. Deus mandou você servir na África? Sirva na África. Deus mandou você ser missionário na Amazônia? Seja missionário na Amazônia. Deus mandou você ser missionário aqui em São Paulo? Seja missionário em São Paulo. Deus mandou você ser missionário nos Estados Unidos? Vá para os Estados Unidos. Mas certifique-se de que foi Deus mesmo que falou com você. Não ouça qualquer profecia e faça mala e saia correndo, que de repente não foi Deus, e aí você vai ter que voltar e começar tudo de novo. Amém?
Então vamos orar, vamos clamar, vamos pedir a Deus sabedoria e vamos fazer a vontade e o querer do Senhor. E vamos sempre nos certificar de que realmente foi Deus. Peça para Deus falar com você em sonho. Deus usou um profeta para falar com você? Peça para Deus confirmar em sonho. Peça para Deus confirmar através de mais 2 ou 3 pessoas. Para você ter certeza que foi Deus que falou. Deus não vai ficar bravo com você. Faça igual o Gideão. Peça para Deus molhar só a grama ao redor do algodão. Depois você pede para Deus com todo carinho, com todo temor. Peça para Deus molhar só o algodão e deixar a grama seca. Tá? Para você confirmar que foi Deus mesmo. Para você não fazer bobagens da sua carne. Não fazer bobagens através de mensagens de falsos profetas, para que depois você não tenha que voltar 5, 10 anos depois e começar tudo de novo. Amém? Vamos ter sabedoria, fazer a vontade do querido Senhor, cuidar da nossa família, cuidar da obra de Deus e esperar Jesus voltar, que daqui a pouco ele está aí, daqui a pouco ele está chegando, irmãos. Oh, glórias. Amém? Vamos orar pela nossa família. Deus amado, Deus bendito, Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, nós dependemos e precisamos de Ti, Senhor. Precisamos do Senhor como nosso Pai, Senhor e provedor das nossas vidas. Precisamos de Jesus como nosso advogado. Precisamos de Jesus para nos ensinar cada dia mais a Tua palavra, a Tua vontade. Precisamos de Jesus para a gente seguir os passos dele e fazer o querer e a vontade do Senhor, seguindo os passos de Jesus, o que Jesus nos ensinou. Precisamos do Espírito Santo para estar aqui conosco, nos orientando, nos dirigindo à verdade, nos orientando para fazer a vontade e o querer do Senhor. Precisamos, Senhor Jesus, do ar que o Senhor nos dá para nós respirarmos. Precisamos do alimento, precisamos, Senhor Jesus, da nossa família, precisamos de saúde, precisamos de sabedoria. Que o Senhor possa enviar para nós o fruto do Espírito Santo, para que nós possamos ter ali, Jesus, ali o testemunho para dar para as pessoas ao nosso redor, o testemunho que nós somos filhos de Deus, que nós somos filhos amados do Senhor e que estamos aqui para fazer o Teu querer, a Tua vontade. E nos dê sabedoria para a gente pregar a Tua palavra, falar do Teu amor, falar da salvação, falar da volta de Jesus, falar que o Espírito Santo está aqui nos ensinando e nos orientando a toda a verdade e falar que o Senhor, nosso Pai, o Senhor, nosso Criador e Salvador das nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor sempre nos ouve e o Senhor sempre tem o melhor para a nossa vida. E nós temos que ter a consciência que nós passaremos por aflições, sim, mas nós passaremos, porque o Senhor sempre nos dá a vitória. Te agradecemos e te louvamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glórias a Deus.